pessoal, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? E hoje a gente começa com o estudo da reta. Então o estudo da reta ele vai se basear em 5 vídeos. Os 2 primeiros serão 2 formas da gente determinar a equação de uma reta no plano cartesiano. O terceiro vídeo será sobre a aparência dessas retas, os tipos de retas, então como se fosse uma classificação delas. O quarto vídeo será sobre a comparação entre retas, ou seja, a posição relativa entre elas. E por fim, já aquele clássico videozinho nosso só com exercícios. Beleza? Na nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, então a parte 1 vai ser o quê? Vai ser a equação da reta que passa por 2 pontos. Equação da reta que passa por 2 pontos. Como que a gente vai desenvolver esse raciocínio? Então vamos supor a seguinte situação. Eu vou pegar aqui uma retinha qualquer no plano cartesiano. Vamos por essa reta aqui. Certo? Então essa reta, a gente conhece 2 pontos dela. Então vamos colocar aqui, por exemplo, esse ponto A e esse ponto B, por exemplo. Certo? Então se eu conheço o ponto A, eu sei quem que é o XA. E também eu sei quem é o YA. Se eu conheço o ponto B, eu sei quem que é o XB e o YB. Certo? Então, esses 2 pontos são conhecidos. O que é uma equação de reta? Vai ser uma expressão algébrica em função de x e de y que representa todos os infinitos pontos dessa reta, inclusive os pontos A e B. Certo? Então, para a gente saber se a equação, se certo ponto faz parte de tal reta, a gente tem que pegar as coordenadas desse ponto e substituir na reta. Se formar uma equação verdadeira, pertence à reta, senão não. Então, como que a gente vai desenvolver esse raciocínio? Um raciocínio bem simples. Por quê? Eu vou deixar o card da aula sobre condição de alinhamento de 3 pontos aqui em cima. Por qual motivo? Porque agora a gente vai trabalhar com a seguinte situação. Vamos imaginar um ponto genérico. Um ponto genérico P. E esse ponto genérico ele tem apenas um valor de x e um valor de y. Não vou chamar de xp e yp. E eu explico por quê. Porque essas serão as nossas incógnitas na equação. Certo? São as nossas incógnitas. Toda equação de reta vai ter que ficar de maneira algébrica, no mínimo com um desses 2 rapazes aí aparecendo. Ou x ou y, a maioria deles com os 2. Certo? Então, quando a gente vai usar o raciocínio da condição de alinhamento de 3 pontos, qual que é a condição que a gente viu na aula passada? Que os 3 pontos vão estar alinhados se o determinante desses 3 pontos for nulo. Porque daí não tem triângulo, lembram disso também? Certinho? Então, o que a gente tem que supor aqui? A, P e B colineares. Então, eles sendo colineares, estando numa mesma linha, isso daqui implica no quê? No determinante nulo. Certinho? Então, essa vai ser a primeira forma da gente desenvolver uma equação de reta. Descobrir a equação de uma reta conhecendo, então, esses 2 pontos. De que forma? Vai ser um determinante. Então, determinante igual a zero. Determinante igual a zero. Quem que a gente vai colocar aqui? Não precisa ser nessa ordem, mas é mais comum quando aparece nos livros assim. Primeiro o ponto genérico, depois os outros 2 pontos. Sempre um x lateralmente ao seu y. Percebam que tem certa ordem aqui, né? Não vai misturar o x de um com o y do outro, que não faz sentido. Certinho? E a gente viu que para trabalhar com esse determinante a matriz tem que ser quadrada. E pela regra de Sarros, como a gente precisa fazer multiplicações, a gente coloca essa coluna de 1 porque o 1 não modifica a nossa multiplicação, ele é um elemento neutro. Certinho? Então, como que a gente desenvolve isso daqui agora? Repete as 2 primeiras colunas uma ao lado da outra, multiplica as diagonais, as 3 que vêm de cima para baixo mantém sinal, as 3 que vão de baixo para cima inverte sinal, isso é coisa que a gente já viu em aulas anteriores. Certinho? Bem simplesinha essa primeira ideia aí. O que eu vou trazer para vocês aqui? Apenas um exemplo, apenas um exercíciozinho para a gente aplicar isso daí. Tranquilo? Então, olha só o que nós temos. É uma questãozinha da UFPR 2012. Diz o seguinte. Na figura abaixo estão representados em um sistema cartesiano de coordenadas um quadrado cinza
de área 4, um quadrado achurado, listradinho, rabiscado de área 9. E a reta R que passa por cada um desses dois vértices aqui do quadrado. Então, esses dois vértices aqui do quadrado suportam essa reta. Nessas condições, qual é a equação dessa reta? Então, nós temos capacidade de descobrir quais são esses dois pontos? Com certeza. Olha só, se o quadrado cinza tem área 4, é porque o seu lado mede 2. O seu lado aqui vai medir 2. Se ele está partindo da origem, isso daqui vale 2. E isso daqui também vale 2, como valor. Certinho? Ele diz que o outro quadrado tem área 9. Se o outro quadrado tem área 9, é porque essa medida aqui vale quanto? Essa medida tem que valer 3. Aqui valia 2, né? Só que agora eu não vou marcar 3 aqui, porque ele já está partindo do 2. Então, o que nós temos? O 2 mais o 3 aqui vai para o 5, que não vai influenciar muito na questão, mas só para a gente representar aqui no plano. E essa altura aqui, né, um dos lados verticais do quadrado, aí sim, esse cidadão está numa altura 3 mesmo. Certinho? Então, aí nós temos a representação do quê? Conseguimos descobrir os dois pontos. Vamos supor que esse ponto aqui é um ponto A e vamos supor que esse ponto aqui é um ponto B. Quais serão esses dois pontos? O ponto A, ele não tem um deslocamento horizontal, então o x desse ponto é 0 e o y desse ponto é 2. Então, o ponto A, o x é 0 e y é 2. O ponto B é quem? x2 e y3. O ponto B tem um x valendo 2 e um y valendo 3. Dessa forma, a gente consegue, então, descobrir qual é a equação dessa reta R. Então, a equação dessa reta R, a gente já sabe, então, que será o quê? Será um determinante de um ponto genérico xy, que eu posso marcar qualquer ponto, aqui, por exemplo, esse ponto P. Os dois pontos conhecidos, 0 e 2, 2 e 3. Lembrar que a gente tem uma coluna de uns aqui para o elemento neutro, certinho? E aí a gente fecha esse determinante e eu vou deixar estrategicamente um espaço aqui igual a 0, por qual motivo? Porque pela regra de Sarros agora, nesse espaço eu repito as duas primeiras colunas, x, 0 e 2, y, 2 e 3. Certinho? Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar as diagonais. As diagonais que vêm de cima mantêm o sinal. X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. E 1 vezes 0 vezes 3, tem 0 na diagonal, já esquece. Tranquilinho? As diagonais que vêm de baixo, o sinal a gente troca. 2 vezes 2 vezes 1, 4. Vem para cá, menos 4. 3 vezes 1 vezes x, 3x. Vem para cá, menos 3x. 1 vezes 0 vezes y, 0. Não precisa colocar na formulazinha mais, porque o 0 cancela. Tudo isso igual a 0. Essa já é uma prévia da nossa equação da reta R. A gente tem sempre alguma coisinha para arrumar em um agrupamento. Nesse caso, só tem os dois valores de x aqui. 2 menos 3x dá menos 1x, mais 2y, menos 4, igual a 0. Essa já é uma equação na sua forma bem tradicional. Essa equação eu vou dar uma adiantada, mas a gente vai ter lá no vídeo 3 os tipos de equações. Mas a equação que está igualada a zero é chamada de equação geral da reta, certo? Uma outra coisinha, um outro comentário que eu vou fazer aqui com vocês é que, às vezes, dependendo da questão, se é uma questão do vestibular que tem alternativas, é comum deixar esse x positivo. É comum deixar esse x positivo. Dessa forma, a gente pode pegar e multiplicar toda a equação por menos 1, mas toda ela para não alterar, né? A equação igualdade, equilíbrio. Daí a gente gera qual equação? Só trocar o sinal de tudo. X menos 2y mais 4 igual a 0. E aí a gente tem a equação da reta. Se fosse uma questão de alternativa aqui dessa da UFPR 2012,
eu acredito que a resposta estaria nesse formato que está em azul aqui no finalzinho. Beleza? Também há a possibilidade de, se há fatores comuns aqui nos três termos, dividir. Por exemplo, se aqui fosse um 6x, eu poderia dividir toda a equação por 2. Então tem essa possibilidade também. Tranquilo, galera? Essa é a nossa primeira aulinha, então. Bem sossegado, revisando aí determinantes. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se possível, aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Em breve nós temos o vídeo 2, que é outra forma de determinar a equação da reta. Beleza? Bons estudos, então.